Olá pessoal, eu sou o Celso da Mecânica Avançada e esse é o nosso 10º Mecanicast, o podcast da Mecânica Avançada. Só que nós vamos fazer algo diferente. Qual é a ideia? A ideia é criar vários conteúdos técnicos para que você que é reparador, você que é estudante de mecânica, você que quer aprimorar os seus conhecimentos técnicos, porque a gente sabe, né, que o dia a dia da oficina nós mexemos com muitos sistemas e muitas vezes não somente os eletrônicos, mas os mecânicos, né, que é a grande maioria. Mas você quer entender sobre o eletrônico, você quer ficar por dentro. Então nós vamos disponibilizar isso totalmente grátis nas plataformas de aplicativos de música e também aqui no YouTube. Então, se caso você está ouvindo esse nosso Mecanicast em alguma plataforma de música, saiba que esse Mecanicast também tem lá no YouTube, tá? Porque daí no YouTube você consegue ver, você consegue enxergar, né, a minha face, né, a minha fisionomia, como que está sendo conversado. Mas o grande intuito é o quê? É fazer com que você aprenda sobre eletrônica de veículos, eletrônica embarcada. E para abrilhantar aí esse nosso episódio número 1 do 10º Mecanicast, que vai ser essa sequência, né, de Mecanicasts de informação técnica, para brilhantar isso, nós vamos começar com o tema de eletrônica embarcada. Pessoal, então vamos entender o que é eletrônica embarcada, né? O pessoal sempre fala, aquele carro ali tem eletrônica embarcada, ou você vai numa palestra, o cara fala assim, então, as eletrônicas embarcadas dos carros, né? E a pessoa fala, mas eletrônica embarcada? O que é eletrônica embarcada? Então eu quero explanar isso para vocês nesse nosso bate-papo, né? Nessa nossa aula. A gente também chama de audiobook, né? Uma forma de você aprender ouvindo. Então é bem legal. Bom, então primeira coisa que nós vamos falar é sobre a eletrônica embarcada. Bom, o que é eletrônica embarcada? Gente, eletrônica embarcada é um sistema onde tem vários módulos, vários computadores, tá? Vários sistemas embarcados em um veículo, tá? Esse veículo, não estou falando só automóvel, pode ser qualquer veículo, trem, avião, helicóptero, o que for alguma coisa que se move, tá? E quando fala que ele tem uma eletrônica embarcada, são os sistemas eletrônicos, os computadores, as centrais que estão dentro desses sistemas, dentro desses veículos que rodam, que voam, que faz um monte de coisa. Então a eletrônica embarcada é isso. São sistemas que estão dentro de um meio de locomoção. Tá, beleza. E que sistemas são esses? Tá? De vez em quando eu estou olhando aqui na minha colinha, tá, gente? Mas não esquenta não. Então, quais são esses sistemas? Gente, sistemas eletrônicos é a injeção eletrônica do motor, que é o gerenciamento do motor, é o freio ABS, que é o freio eletrônico, é o airbag, é a transmissão automática, é o painel de instrumento, é o airbag, entre outros todos, o rádio, multimídia, câmara de ré, sensor de estacionamento, a parte do assistente de estacionamento, entre outras tantos sistemas que tem. Então, quanto mais premium o carro vai sendo, mais caro também, né? Mais eletrônica o pessoal vai colocando nesses veículos. Inclusive, os carros agora tem aquele controle de faixa, tem, né, que trabalha com câmera, com radares. Então, isso é muito legal. E assim, eu quero falar sobre tudo isso nesse Mecanicast. Tá? Então esse Mecanicast realmente vai ser para fazer a diferença e para que você aprenda muito nesse momento que você está aí, de repente no momento zen, de repente indo e voltando do trabalho ou indo para a escola, beleza? Então vamos dar sequência. Nós já aprendemos o que é a eletrônica embarcada e quais são os sistemas que estão dentro dessa eletrônica embarcada. Ok, pessoal, como que foi possível embarcar todos esses sistemas em um meio de locomoção? Bom, com as coisas melhorando, a tecnologia melhorando, o que aconteceu? Todas as coisas, todos os computadores, eles foram aumentando a sua capacidade tecnológica, ficando mais inteligentes, conseguindo ter mais espaço de armazenamento e fazendo com que tudo fique muito melhor. E reduzindo o tamanho. Então foi melhorando a capacidade tecnológica, capacidade de armazenamento e diminuindo o tamanho. E como
isso aconteceu, né, como teve essa redução, esse aumento, conseguiu-se colocar essas tecnologias, conseguiu-se colocar um computador dentro de um veículo. Só que, claro, esse computador que vai dentro de um veículo, ele não pode ser um simples computador, ele tem que ser um supercomputador, tá? Ele tem que ser muito bom, principalmente na parte de desgaste. Ele foi feito para aguentar muito mais que um computador de mesa nosso, por exemplo, tá? Então ele é mais robusto, tá? Então ele tem que ser resistente à umidade, ele tem que ser resistente à temperatura, ele tem que ser resistente a impacto, né? Você imagina você está andando com o carro lá, passa num buraco, bum, o computador pifa, porque se você sabe, né? Se pegar o nosso computador e ele cair no chão, né? Muito provavelmente ele não vai ligar mais. Já o computador que tem dentro do carro, não, ou dentro do avião, ele não pode acontecer isso, né? Quer dizer, depende da pancada também, né? Mas dentro da normalidade, ele tem que continuar funcionando. Então, os desenvolvedores desses módulos, dessas centrais, eles sabem que tem que ser bom. O negócio tem que aguentar tudo isso que eu acabei de falar para vocês. E claro, né, toda essa questão de fazer com que ele fique melhor, mais robusto, resistente à temperatura, à umidade, tudo isso permitiu-se com que tudo funcionasse de uma forma muito inteligente. Tão inteligente que a ideia do sistema embarcado é que o computador tome decisões que a gente nem fica sabendo. Como se fossem os nossos órgãos internos, né? Os nossos órgãos internos, coração, fígado, pulmão, rim. Nós não estamos mandando eles trabalharem. Eles trabalham inteligentemente. Então, a hora que a gente toma uma água, por exemplo, a gente não vai falar assim, ô rim, ó, tá na hora de você filtrar aí, né, a água e jogar o que não presta lá para a bexiga e o que é bom você manda aí para o nosso organismo, né, para a gente poder ficar bem hidratado. Não, nós não precisamos fazer isso, porque o nosso corpo ele é inteligente, né, ele tem uma eletrônica embarcada inteligentíssima, robusta, né? Quantas vezes a gente cai no chão aí, né, e continua andando, principalmente quando está jogando bola, né? E isso acontece naturalmente também no veículo. O carro, quando você dá partida nele, um monte de situações está acontecendo. Ele está acionando bomba, acionando relé, acionando bico, pegando informação de sensores. Você está sabendo de alguma coisa? Você não está sabendo de nada. Você só deixa a vida correr. Você deixa as coisas acontecerem, porque você não precisa se preocupar com isso, o condutor não precisa se preocupar com isso. Ele vai olhar ali no painel, o máximo que vai acontecer é acender alguma luz de avaria, caso dê algum problema em algum desses sistemas, para que ele vá até o reparo, para que ele vá até nós, né? Porque esse audiobook, esse vídeo, esse Mecanicast, pessoal, é mais para reparador, mas eu sei que muito entusiasta assiste, muitos alunos assistem, ouvem, né? Não tem problema, tá? O importante é ganhar conhecimento. Conhecimento é a única coisa que as pessoas não podem arrancar da gente, né? Bom, além de tudo isso que eu falei para vocês, acontece várias situações que tem que existir para que esse sistema possa ser embarcado em um veículo. Para que um computador, né, um sistema possa ser embarcado em um veículo, ele tem que ter alguns pré-requisitos para que o reparador ou até mesmo o condutor possa fazer algumas configurações, tá? Para o seu melhor funcionamento. Então é permitido fazer o quê? É permitido fazer alguns tipos de regulagem e ele também consegue fazer, nos dias de hoje principalmente, muitas regulagens automáticas. Então, o próprio sistema inteligente ele consegue enxergar que alguma coisa não está funcionando e ele toma alguma decisão, alguma ação para que tudo volte a funcionar normalmente, sem o condutor perceber. E quando chega no reparador, o reparador com um scanner, ele também consegue acionar alguns tipos de regulagens. Sistema de autodiagnóstico. Então, todo sistema embarcado tem que ter um autodiagnóstico, que é o quê? Deu algum problema? Vai acender uma luz espia lá no painel para que o condutor entenda que existe um problema. Inclusive, gente, avião ele tem muitos sistemas lá muito bem monitorados, né? E esses sistemas que são muito bem monitorados, eles também geram luzes acesas.
luzes amarelas, luzes vermelhas, luzes verdes. E se alguma luz acende, o avião não decola, tá? Não tem conversa. Lógico, se ele estiver voando e der algum problema, vai permitir que ele pouse. Mas se ele está em terra e o piloto vai lá, dá na partida lá, né? Vamos, né? Vai dar na partida e alguma luz acende, ele não pode sair do solo. Ele tem que ficar ali até ser reparado. Existe um técnico, o técnico vai lá, passa o scanner e ele vê o defeito. Se ele conseguir, né, se ele vê que é alguma coisa mais tranquila, beleza, ele vai lá, né, toma a ação que tem que ser feita e libera o avião para voar, dependendo também da cor da luz. Agora, se acendeu alguma luz, mesmo que ela acendeu e apagou, intermitente, e ele passou o scanner lá, passou o equipamento dele e viu aquele problema, o avião não sai do solo até ser tudo verificado e averiguado. Porque se é um carro, o carro para e o avião cai, né, gente? Então não pode, né? Então isso é muito, muito, muito interessante. Eu estou dizendo isso com propriedades para vocês, porque quando eu tinha minha oficina mecânica, eu tinha um cliente que ele era mecânico de avião, mecânico a Gol. Então ele sempre estava ali na oficina, porque, né, é curioso também, gostava de fuçar no carro. E aí a gente conversava muito sobre isso. E ele falava, não sai, não tem boca. Deu problema na peça, eu peço a peça tem que chegar e eu faço o reparo e não tem pra onde correr. Muito bom, eu acho que é assim que funciona. Gente, para tudo isso conversar, para esse monte de sistema trabalhar, tem que existir também, junto a esse sistema embarcado, uma arquitetura de rede, tá? Então tem que ter uma arquitetura de rede de comunicação, como se fosse uma internet nossa. Então essa rede de comunicação é o que nós chamamos de, quer dizer, o que mais tem, né? O mais comum é a rede CAN, apesar de existir vários outros nomes de rede que estão sendo utilizados nos dias de hoje também, no passado também tem. E também tem umas de baixa velocidade, né? Mas a rede CAN permite a comunicação de todos esses módulos, fazendo com que muitas informações são compartilhadas entre eles e muitas ações também, para que o carro se torne cada dia e cada vez mais inteligente. Eu falo carro, mas entenda que é todo meio de transporte eletrônico, né? Que tenha sistema eletrônico embarcado. Pessoal, esse foi o nosso, então, 10º Mecanicast e o primeiro da nossa linha de treinamento sobre eletrônica embarcada. E fique esperto aí, né? Se inscreva no nosso canal que vai vir mais informações para vocês. Lembrando que aqui embaixo eu vou deixar para vocês um link para que você possa nos seguir no grupo de WhatsApp que a gente tem, onde a gente dá muita informação técnica, informação sobre os nossos produtos. Também eu vou deixar um link aqui para você conhecer um pouco mais sobre a mecânica avançada. Beleza, pessoal? Até a próxima!